Olha, a gente vai continuar falando sobre a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para explicar para vocês direitinho, para quem está assistindo aqui ao Boletim Metrópolis, como foi de fato essa cirurgia, pelo que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou passando. A deputada Bia Kicis até falou com a gente aqui, mais de 12 horas de cirurgia passou então o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas quem vai falar com a gente, explicar como foi esse procedimento, como procede esse tipo de cirurgia, é o Dr. Denis Pajek, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital 9 de Julho, da Rede Américas. Oi, Dr. Denis, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a gentileza de falar com a gente aqui. Esse assunto sobre essa cirurgia, a gente está falando sobre isso o dia todo, até, claro, pela relevância do ex-presidente Jair Bolsonaro e por conta de seu 7º procedimento pelo qual ele está passando. De acordo com a equipe médica, esse procedimento foi um procedimento bastante sério. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente do que se tratou essa cirurgia, ou seja, qual era o intuito específico dessa cirurgia que o ex-presidente passou de ontem para hoje. Bom, o ex-presidente, ele teve, no decorrer dos últimos anos, ele foi submetido a uma série de procedimentos cirúrgicos decorrentes daquela primeira intervenção na qual ele foi operado de urgência por conta da facada, né? E depois disso, ele acabou passando por outros procedimentos para tratamento de aderências, que são cicatrizes que se formam dentro da cavidade abdominal, entre os órgãos, entre os tecidos, e que eventualmente podem causar obstrução intestinal, né? Então ele já foi submetido anteriormente a um procedimento para desfazer essas aderências, essas cicatrizes, né? E agora, ao que me consta, né, as informações que eu tenho são da mídia, eu não tenho informações diretas de equipe médica, nem detalhes sobre o caso, mas as informações que me constam é que, novamente, ele apresentou um quadro de obstrução intestinal, que por exames se mostrou ser um quadro que não ia se reverter só com tratamento clínico, tratamento conservador. Ele precisou ser operado novamente para justamente identificar o ponto de obstrução, desfazer essas aderências e permitir que houvesse novamente um fluxo intestinal normal, adequado. Doutor, de uma forma muito simples, é claro, assim, muita gente que está assistindo a gente não sabe o que é uma obstrução, o que é uma alça intestinal e, assim, qual é o problema específico? O que é essa obstrução no intestino pode causar de consequência para o paciente, no caso específico, o ex-presidente? Imagina que o nosso intestino é uma mangueira de 5, 6 metros de comprimento, né? E ele é acomodado dentro da nossa cavidade abdominal e por dentro dessa mangueira passam o conteúdo intestinal, né? Água, secreções digestivas e as fezes que vão gradativamente se formando ao longo desse trajeto, né? Essa mangueira ela é maleável, ela é móvel, ela se adapta aos movimentos peristálticos, que são os movimentos de contração e relaxamento do intestino, e que levam esse conteúdo adiante, né? Quando você tem uma aderência, é como se você formasse, vamos dizer assim, um cotovelo em algum ponto dessa mangueira, né? E naquele ponto, aquele conteúdo que está dentro dessa mangueira, ele não consegue progredir. Então ele vai se acumulando dali para cima, né? Não consegue progredir daquele ponto de obstrução e a pessoa vai tendo consequências disso. Então, você pode, esse conteúdo ele pode chegar até o estômago, a pessoa pode vomitar, ela pode ter o que a gente chama de translocação bacteriana, que é a passagem de micro-organismos, de bactérias de dentro do intestino para a circulação, e isso pode causar até quadro de infecção, uma infecção grave. Então, obstrução intestinal é uma urgência cirúrgica, né? Quando não resolve só com medidas clínicas, que é a passagem daquela sonda com que ele apareceu nas imagens na TV, aquela sonda que está
saindo pelo nariz, né? E o repouso alimentar, quando o tratamento não se resolve só com esse tipo de medida, é necessária uma intervenção cirúrgica para desfazer esse cotovelo, esses cotovelos que se formam por essas aderências. Essas aderências, elas foram causadas pela primeira facada, então, que ele recebeu lá em 2018. A gente pode dizer que essa facada acabou atrapalhando ali o aparelho digestivo e precisou, então, se reconstruir essa parte intestinal, é isso? Isso, as aderências elas são formadas pelas múltiplas intervenções pelas quais ele foi submetido. A primeira delas foi justamente decorrente da facada. Então, a partir daí, esse foi o ponto zero, vamos chamar assim, de tudo que aconteceu dali por diante, em termos de complicações abdominais que o ex-presidente teve e pelas quais ele foi operado tantas vezes, né? E agora, de acordo com a equipe médica do hospital, ele vai permanecer 48 horas aí em observação contínua. Mas o que é que pode acontecer a partir dessa nova cirurgia? Corre-se o risco de ter, então, novas obstruções ou obstruções futuras? Ele não está, então, imune a essa possibilidade no futuro, doutor? Não, primeiro ele foi submetido a um procedimento, ao que me parece também um procedimento complexo, né? A gente leu aí que foram mais de 10 ou 12 horas de operação. Então, uma cirurgia longa, uma cirurgia em que você pode ter sangramento, você pode ter... você tem uma manipulação extensa das alças intestinais, ou seja, do intestino. O intestino pode voltar... pode demorar a voltar a funcionar depois de uma manipulação como essa, e sim, isso não garante que ele não venha a ter novos episódios de obstrução no futuro, não é uma garantia. Agora, doutor, o que pode mudar daqui para frente na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro? Na questão mesmo do dia a dia, alimentação, atividade física, o que pode ser que mude a partir dessa última cirurgia, o sétimo procedimento que ele fez? Bom, primeiro ele vai ter um tempo de recuperação, talvez um pouco mais prolongado, né? Ele já passou por isso outras vezes. Mas passado esse período de recuperação, onde ele vai ter uma dieta especial, que vai progredindo gradativamente na sua consistência, na sua característica, depois ele vai ter aí um período em que ele vai ter que ter um cuidado com a parede abdominal, né? Então ele já foi tratado anteriormente, em procedimentos anteriores a esse, de hérnia da parede abdominal, que também foi consequência de tantas intervenções. Me parece que dessa vez também, novamente, o intuito da cirurgia, pelo que a gente leu, não foi só tratar a obstrução, mas fazer algum tipo de reconstrução da parede abdominal. Eu não sei se ele tinha alguma hérnia da parede que tenha voltado. Então vai ter uma recuperação aí um pouco longa, tanto do ponto de vista de readaptação digestiva, quanto no retorno a atividades que envolvam alguma atividade física mais intensa, levantar peso, atividades desse tipo, né? Então, depois de passar desse período de recuperação, de readaptação, a vida dele volta ao normal. Mas acredito eu que vai ter um período aí um pouco mais longo para se recuperar. Doutor, a gente podia estar falando de qualquer paciente, mas a gente está falando de Jair Bolsonaro. E todo jornalista que conhece Jair Bolsonaro, ou que já cobriu Jair Bolsonaro, assim como eu, sabe muito bem como é a alimentação dele. E até porque ele já deixou isso muito claro também. De leite condensado com pão de queijo até miojo num almoço no Palácio da Alvorada, a gente já viu. Esses hábitos alimentares, isso também podem estar contribuindo para prejudicar ainda mais essa questão médica aí do intestino dele? Olha, difícil dizer. Se, assim, num momento pontual, se o indivíduo que já tem essa propensão
porque já tem aderências, tem múltiplas cirurgias. Então, por exemplo, se ele tem uma infecção intestinal, uma diarreia, alguma coisa nesse sentido, isso pode ser o gatilho para desencadear um quadro obstrutivo, né? Então, eu diria que o cuidado, ele tem que ter um cuidado com a alimentação, no sentido assim de evitar excessos, ou tomar cuidado com questões de higiene alimentar, tomar cuidado onde é que vai comer, né? Para evitar ao máximo possível o risco de ter uma infecção intestinal, por exemplo, ou se alimentar de algum alimento que seja de muito difícil digestão, que eventualmente podem funcionar como gatilhos para um quadro obstrutivo. Maravilha, doutor Denis Pajek, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim, muito esclarecedor, ajudou a quem estava aí com dúvida, os fãs de Jair Bolsonaro também a entender o que está acontecendo com o ex-presidente. Muito obrigada.